Olá, boa tarde. Meu nome é Natasha, eu sou residente de pediatria aqui da Universidade do Estado do Amazonas e junto com a doutora Adriana, hoje a gente vai falar um pouco sobre puericultura, sobre a consulta na pediatria. Então, primeiro a gente vai começar com a definição de puericultura. Puericultura vem do latim, que quer dizer criança. Então, é o cuidado com a criança. É a ciência médica que reúne todas as noções, tanto fisiológica, quanto de higiene, quanto sociológica, da sociologia, suscetíveis de favorecer o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, desde o período da gestação até a puberdade. Então, a puericultura é o acompanhamento que o médico, que o enfermeiro, que o agente da saúde vai fazer com a criança, no seu desenvolvimento físico, na sua linguagem, no desenvolvimento motor, das emoções, todo o desenvolvimento da criança, desde a gestação até quando ela vai crescendo. Então, na consulta de puericultura, ela apresenta características próprias, diferente da consulta do adulto. Por exemplo, quando você vai atender a criança, além dos pais, você também tem a criança. Então, você tem vários pacientes ao mesmo tempo. Você tem que falar com os pais, depois você tem que falar com a criança, se possível, dependendo da idade, perguntando qual é a queixa dela e qual é a queixa dos pais. E em cima disso você vai escrever a história e vai coletar as informações sobre aquela criança. Na consulta de puericultura também existe a consulta de rotina, ou seja, não necessariamente o paciente vai estar doente ao procurar o médico, ao procurar o serviço de saúde. O paciente pode procurar, os pais podem levar a criança mesmo sem queixas. Ou seja, a criança vai para acompanhar o desenvolvimento dela. A criança é levada ao médico periodicamente. Por exemplo, até 1 ano de vida, a criança tem que ir mensalmente ao pediatra. Mensalmente ela tem que fazer a avaliação para ver crescimento, alimentação, vacinação. Tudo isso é também uma consulta de puericultura. Então, a criança não precisa estar doente. Isso deve ser passado aos pais. O objetivo nosso com a puericultura é evitar as doenças. Então, como a gente evita as doenças? Cuidando da criança saudável para que ela não adoeça, dando a vacinação adequada, a alimentação adequada. E quando ela tiver uma doença, uma patologia, a gente possa diagnosticar no início e assim começar o tratamento e evitar piores comorbidades, piores consequências para a vida dessa criança. Então, isso tem que ser passado aos pais, para os pais fazerem essas consultas de rotina. Na consulta da puericultura, também existe a anamnese. Só que na anamnese, que é a história que o médico faz, existem vários fatores, vários tópicos que não tem na consulta do adulto. Por exemplo, você vai perguntar, você vai fazer a história do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. O que é isso? É como a criança está se desenvolvendo, o que ela já faz com aquela idade, se ela já anda, se ela já fala, se ela já engatia, se a criança já consegue pegar objetos, brincar, se ela já se sociabiliza com outras crianças. Também a gente tem que ver os antecedentes vacinais. No adulto não existe necessariamente essa parte, mas na criança é muito importante. Então, a gente precisa ver sempre se a vacinação está em dia. Na anamnese, que é a história que o médico faz, existem as peculiaridades que eu já falei para vocês. Um dos quesitos importantes são os antecedentes vacinais. Ver como a criança está, qual a vacinação que a criança está, se está em dia, se ela já fez a vacinação, para aquele período da idade onde ela se encontra. Isso tudo a gente pode verificar na caderneta da criança. Lá no final, como vocês sabem, tem o espaço para colocar as vacinas e a data. Então, está sempre alertando a mãe. Mãe, a vacinação está em dia, está adequada? Você levou o seu filho no mutirão de vacinação? Sempre ficar atento a isso, porque a gente quer evitar as doenças. Então, a vacinação é um tópico muito importante. Outra coisa é a habitação, onde essa criança mora, se ela mora perto de um igarapé, se ela está suscetível a alguns acidentes domésticos, como ela pode se afogar, ou então onde os pais trabalham, se a criança tem contato com isso. Então, ver a habitação da criança para a gente poder prevenir alguns acidentes domésticos, afogamento, cortes,
queimaduras. Então, isso também é importante para a gente evitar doenças na criança. Outro quesito é a alimentação. Aquela criança está em aleitamento materno? A gente sabe que até os 6 meses de vida, o aconselhável pelo Ministério da Saúde é aleitamento materno exclusivo. Ou seja, até 6 meses a gente tem que aconselhar e tem que motivar as mães a fazerem apenas o aleitamento materno exclusivo. Não precisa de fórmula, não precisa de outros alimentos. A partir do 6º mês, falar com a mãe, aconselhar ela a levar o pediatra para a gente começar a inserir novos alimentos. E o que aquela criança pode comer? Frutas, sopa. Então, começar a inserir outros alimentos. Então, a gente tem que verificar se a alimentação da criança está adequada. Porque a gente sabe que a alimentação da criança interfere tanto na saúde atualmente, quanto quando ela estiver grande, quando ela estiver na vida adulta. Outra parte da consulta é o exame físico. É quando o médico vai examinar a criança. Existe uma sequência crânio-caudal que o médico avalia a criança. E outros quesitos também é que na consulta de puericultura, o médico deve também analisar a orofaringe e também fazer otoscopia. Ou seja, verificar a faringe da criança e os ouvidos, para ver se está tudo bem, se está tudo adequado. Outro quesito também é avaliar o peso, a estatura, o perímetro cefálico, o perímetro abdominal, o IMC e a temperatura axilar. O peso, a estatura e o perímetro cefálico são muito importantes. Sempre em toda consulta a gente medir. Por quê? Porque isso vai nos dar noção se a criança está crescendo adequadamente, se ela está se desenvolvendo dentro do padrão para a idade dela. Na caderneta da criança, tem um espaço para a gente colocar o peso, a estatura, o perímetro cefálico. E a gente coloca lá e vai verificar se aquela criança está adequada para a idade dela. Então, sempre preencher a caderneta. Às vezes a gente encontra muita caderneta em branco. A caderneta é um instrumento que deve ser utilizado para a criança. E quando a gente coloca esses parâmetros lá, a gente consegue ver como a criança está se desenvolvendo. Então, sempre verificar se a caderneta está preenchida e, se não está, procurar ver os motivos pelo qual aquela caderneta não está preenchida e procurar preencher. Aí, fazendo a cultura de puericultura, fazendo a consulta de puericultura, a gente pode e deve estabelecer alguns diagnósticos para essa criança ao final da consulta. O diagnóstico nutricional, o de crescimento, de desenvolvimento neuropsicomotor, o alimentar e o vacinal. Na consulta, você verificou tudo isso. E depois de verificar, você vai enquadrar a criança e ver se ela está normal para aquilo ou se tem alguma coisa que não está correta dentro desse diagnóstico. Por exemplo, o nutricional. A gente vai classificar a criança como eutrófica ou distrófica. A criança ela tem uma distrofia se ela tiver algum distúrbio nutricional. Pode ser por uma deficiência, pode ser por desnutrição energético-proteica, ela não está comendo o suficiente, ela não está tendo a energia suficiente que ela precisa para crescer. Pode ser por uma deficiência de minerais, a criança não está repondo vitaminas, não está repondo os minerais que ela precisa. E as hipovitaminoses, que são faltas de vitamina. Então, se a criança está com alguma dessas deficiências, a gente já sabe que ela tem um diagnóstico nutricional, que ela está com distrofia. Então, isso daí tem que ser corrigido. Então, a gente vai o quê? Avaliar para colocar a criança nesse diagnóstico. Ou se a criança está com excesso. Se a criança está com obesidade ou está com algum excesso de minerais e vitaminas. Isso é feito durante a consulta. Então, principalmente o médico que vai dar esse diagnóstico nutricional. Mas vocês já podem ver, já podem visualizar e colocar assim, alguma suspeita daquela criança e pedir, encaminhar ela para o médico. Pedir para a mãe levar na consulta, você vai na casa da criança, vê que aquela criança está abaixo do peso, que aquela criança está muito acima do peso, você já pede para ela ir ao médico, para o médico poder dar um diagnóstico nutricional para essa criança. Outra coisa é o de crescimento. A gente vai avaliar se o crescimento daquela criança está adequado para a idade dela.
Então, como a gente sabe que está adequado? É uma criança que ela está com uma estatura situada entre os percentil 3 e 97 e o Z-score entre mais 2 e menos 2. Isso a gente coloca na caderneta, por exemplo, a gente vai ver a altura da criança em cada consulta e vai plotar, vai colocar, anotar na caderneta. E quando a gente anota, a gente vai verificar se a criança está dentro do padrão de normalidade ou se ela está acima ou abaixo desse padrão. Então, o que a gente vai ter que ver? Se ela está com uma baixa estatura, se ela está com uma alta estatura ou se ela está adequada para aquela idade. Então, é importante sempre medir a criança, ver o comprimento e sempre colocar na caderneta, porque não adianta só medir, que aí a gente não vai ter noção do normal para a faixa etária dela. Então, tem que colocar na caderneta da criança. Outra coisa é o desenvolvimento neuropsicomotor. Na caderneta também tem alguns parâmetros que a gente usa para ver se esse desenvolvimento neuropsicomotor está adequado. Mas como é que a gente faz? A gente vai avaliar o desenvolvimento da criança. Vai ver a fala, vai ver o desenvolvimento motor dela, se a criança já anda, se a criança engatia, se ela pega objetos e vai classificar essa criança. Classificar como adequado ou inadequado. E determinar qual tipo de atraso é. Se é um atraso motor, se é um atraso de linguagem ou se é um atraso socioafetivo. Hoje em dia a gente também tem que ficar atento para as crianças, para alguns distúrbios de afeto, se a criança é mais isolada ou se a criança brinca com outras crianças. Então isso a gente também tem que avaliar durante a consulta e entra dentro do desenvolvimento neuropsicomotor. Outra coisa, outro diagnóstico é o alimentar. Ver como aquela criança está, como eu já falei para vocês. Se aquela criança ela está com uma alimentação adequada, se não está, por exemplo, uma criança de 6 meses de idade que já esteja tomando um leite que não é adequado para a idade dela. Leite de caixa ou então leite que a gente chama que é o leite de vaca. Pode ser líquido ou pode ser em lata. Aquilo não é adequado para a criança. Então, a gente vai tentar conversar com os pais, tentar ver algumas coisas para a gente fazer uma alteração na alimentação dessa criança, que a gente vai classificar como inadequada, porque na idade dela ela não pode ainda ter esse tipo de alimento. A gente vai verificar e vai anotar essas alterações e tentar ver os motivos e, dentro do possível, tentar fazer as alterações necessárias para o bem da criança. E, por último, o diagnóstico vacinal. Gente, toda consulta tem que verificar a vacina da criança. Tem que ver se está adequada, ver a idade da criança e se naquela idade ela já fez as vacinas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde. E também se a criança está fazendo as vacinas dos mutirões de saúde, das vacinas das campanhas. É muito importante a criança sempre estar com o seu cartão vacinal adequado para que ela esteja evitando as doenças. Então, a gente vai classificar como completa ou incompleta. Se a criança está com 4 meses e ela tem vacina para tomar ao nascer, 2 meses. Se ela não tomou a de 2 meses, então ela está com a vacina incompleta. E vai falar, mãe, precisa fazer a vacinação, precisa dar a vacina para a criança. E encaminhar ela para o setor de vacina para que ela complete a vacina dessa criança. E também a gente vai anotar qual vacina que a mãe vai, quais são as próximas vacinas que a mãe deve levar a criança para tomar. Então, isso fica mais a critério do médico mesmo, anotar no prontuário quais as próximas vacinas que a criança tem que tomar. Obrigada.